E aí, minhas fofuras, tudo bem com vocês? Antes da gente começar, olhem só que coisa mais fofa isso daqui. Vai dizer que não é uma fofura. Cara, é muito louco. Há muitos anos atrás, eu tive acesso, assim, a vários instrumentos que hoje em dia são considerados vintage, né? E eles não me interessavam, sabe? Eu queria uma Ibanez, modelo Joe Satriani, né? Eu queria instrumentos modernos, né? Tô falando ali do virada dos anos 90 para os anos 2000. Se eu visse um violão desse daqui na parede de alguém naquela época, eu ia dar risada. E hoje em dia, conforme eu vou ficando velho, eu acho que inclusive por causa disso, eu vou tendo cada vez mais carinho pelas coisas igualmente velhas. Então, esse daqui é eu não sei se vocês vão conseguir ler. Deixa eu ver se eu consigo focar. Enfim, aqui dentro tá escrito Tranquillo Giannini. Sim, a Giannini. Antes dela ser a marca que a gente conhece, existia um camarada, um imigrante chamado Tranquillo Giannini, que veio para o Brasil e começou a fazer esses instrumentos maravilhosos ali pela década de 50, 60. Esse aqui eu não sei exatamente de quando que ele é, mas é desse período, né, dos anos 60 provavelmente. E depois de um tempo a marca acabou se tornando uma companhia grande, né, no Brasil, e começou a ser atribuída a instrumentos de média qualidade, vamos dizer, mas eu entendo o porquê. Hoje eu entendo o porquê. Inclusive, hoje eu acho que o mais importante não é você ter um instrumento de altíssimo gabarito, sabe? Não, é você ter acesso a um instrumento. Isso é o mais importante. Não interessa se é um Martin que custa $200 mil ou se é um Tranquillo Giannini que custa alguns reais. O importante é que você tenha acesso a um instrumento, porque o que importa é como você vai usar aquele instrumento, para que você vai usar aquele instrumento. E hoje em dia, sempre que eu vejo um instrumento barato desses, que normalmente a tendência é você até tirar um sarro da marca, eu penso, que bom que aquilo ali existe, porque vai facilitar o acesso para mais pessoas. E aí a chance da gente ter artistas geniais no futuro aumentam, né? Para fazer música num certo nível, você precisa usar instrumentos de um certo nível. Eu acho isso tudo uma grande de uma baboseira, sabia? Até como experiência pessoal, tá? O que tem de música que eu já gravei, de artista famoso, que eu usei instrumentos que não custavam absolutamente nada. Quer dizer, não nada, mas quase nada, né? Eu tive uma época no sertanejo, tá? Eu gravei muito violão para muito artista sertanejo aí, e muitos desses violões, e música famosa que vocês conhecem aí, tá? Eu gravei com um violão da Tajima. E antes da Tajima ser sinônimo de coisa legal, tá? A Tajima, inclusive, ela tem um gráfico interessante, né? Ela começou há bastante tempo atrás, com 6, e eles faziam instrumentos bem legais, que na época, assim, não eram tão valorizados assim. Aí a Tajima acabou crescendo, eu acho que trocou de mãos a companhia, provavelmente foi comprada por algum conglomerado, né? Se eu não me engano, é isso que aconteceu, tanto é que o Seise, né? O Seise Tajima foi fazer as guitarras dele também depois, com a marca Seise, mas a Tajima virou um outro negócio e começou a fazer guitarras assim que também não eram muito respeitadas, vamos dizer assim, e de uns anos pra cá, eles estão num ressurgimento danado, porque eles estão fazendo instrumentos incríveis e estão tendo impacto internacional, tá? Eu já vi um bocado de gente grande usando o Tajima mundo afora, e isso me deixa muito feliz, ver uma marca que a gente tem como popular na mão de gente que tá no topo do mundo. Então eu acho isso muito legal. Mas enfim, numa época em que a Tajima não era assim tão bem vista que nem ela tá sendo hoje, eu tava gravando uma dar com rodo pra um monte de artista com um violão da Tajima da série, como é que era o nome? Woodstock, eu acho que era a série, né? Era algo assim, depois eu vou até pesquisar. Eu infelizmente não tenho mais o violão pra mostrar pra vocês. Como todo músico aí do outro lado, acho que vocês me entendem, né? A gente vive trocando de instrumento, fazendo rolo, vendendo coisa, comprando coisa, trocando coisa. Enfim, o Sísifo subia a pedra e soltava a pedra só pra subir de novo. É isso que a gente faz com o instrumento, né? Vocês estão ligados. Mas enfim, falando sobre essa questão então de instrumentos simples, né? Vocês sabem por que a gente gosta de marca, né? Vocês sabem. É só por causa da influência midiática que os artistas têm em nós. Em algum momento da tua vida você abriu um encarte de disco ou de CD
DVD, sei lá, e você viu uma foto do teu artista predileto usando uma marca. Em algum momento você viu um show do teu artista predileto e ele estava usando uma marca. Tudo é marketing, minha gente. A gente só quer uma Gibson Les Paul por causa de caras como o Slash, por causa de caras como o Joe Bonamassa ou o Jimmy Page. A gente só quer uma Fender por causa do Jimi Hendrix, por causa do Eric Clapton. A gente quer uma Ibanez Super Strato por causa do Steve Vai, por causa do Joe Satriani. A gente quer uma Gibson SG por causa do Angus Young. Não é por causa do som de forma direta, porque o som não está vindo do instrumento, está vindo do artista. Tem um monte de exemplo na internet para você ver isso, né? De guitarristas pegando instrumentos que eles não são populares por usar e soando como eles. O artista escolhe um instrumento baseado no que ele quer expressar, baseado em questões de conforto e etc. Mas o resultado final não é o instrumento, o resultado final é o artista. Então vocês precisam saber disso caso vocês não saibam. Não é comprando uma guitarra nova ou comprando um violão novo que vocês finalmente vão soar melhor. Não. Para soar melhor, vocês vão ter que estudar mais, independente do instrumento que você está usando. Uma vez que você começa a entender que o instrumento não vai mudar a tua habilidade, que você precisa mudar a tua habilidade, você começa a ficar muito mais sensível para algo que eu acho muito mais importante do que algo que está escrito no teu headstock. É o quanto o instrumento inspira você. Essa é a parte mais importante. E aí eu costumo dizer, se é uma Gibson de 40 mil reais que vai te fazer se sentir inspirado e fazer música, sinto muito. Você vai gastar 40 mil reais então, mas vale a pena, entende? Porque aquilo vai te trazer inspiração. Se você quer ter aquela coisa escrita aqui para te inspirar a fazer música, vai fundo, porque aí você vai querer tocar mais naquele instrumento. E aí você vai acabar se tornando um músico melhor. Mas entende que não é objetivamente falando o instrumento, e sim a tua relação com o mesmo. É tudo aqui, ó. E aí, conforme o tempo tem passado, eu tenho sentido cada vez mais atração por instrumentos que me oferecem inspiração, sabe como? E não grife. Eu gosto, assim como todos vocês aí do outro lado, eu gosto de grife, eu gosto de Ibanez, eu gosto de Gibson Les Paul, eu gosto de Fender Stratocaster, eu gosto disso tudo também. Mas o fato é que eu já peguei em muitos desses instrumentos aí e eu não me senti nem de perto tão inspirado tocando esses instrumentos como eu me sinto tocando esse aqui, que está comigo há apenas alguns dias. Esse violão ele estava em posse do querido Lucas Nakamura, eu acho que é o sobrenome dele. Eu conheci ele na compra desse violão, foi super barato. Eu te agradeço por isso, Lucas. Eu entendo por que é barato, né? Esses violões, eles tiveram uma vida difícil, né? Então, esse aqui mesmo, ele tá com vários problemas. Ele tá quebrado aqui atrás, aí alguém colou, não sei se foi o próprio Lucas, né? Aqui ele tá quebrado, aqui ele tá quebrado, ó. Ele tá todo remendado, esse violão. Ele teve uma vida difícil, né? Outra coisa, uma característica desses violões mais antigos, é que eles não têm tensor no braço. É um toco de madeira. E com a idade, eles tendem a entortar. Assim como esse violão o fez. Então, eu não sei se vocês vão conseguir perceber aí, mas as cordas desse violão, elas estão super altas. Aqui, ó. Então não é um instrumento super confortável de tocar. Exige uma certa luta. Mas o som desse instrumento, para mim, compensa tudo. Mas enfim, tá vendo que legal o som desse violão, minha gente? Conhece essa?
maravilhoso o som disso aqui, né? Então eu afinei ele inteiro, eu acho que aproximadamente um tom abaixo, tá com cordas de nylon para não exigir muito do braço, né? E achei uma função para ele, né? E ele tem me inspirado muito. É o instrumento que eu mais tô tocando nos últimos dias, assim. Eu tenho um monte de instrumento legais, alguns inclusive que não estão aqui aparentes, mas eu tô sentado no sofá, eu tô com esse violão aqui no colo. E eu acho que isso que é a parte mais importante, sabe? É justamente buscar a inspiração. Então, assim, não tenham vergonha de ir em busca da inspiração. E quando eu digo isso, eu quero dizer, não tenham vergonha de comprar um monte de instrumentos, porque é assim mesmo, é a busca, né? Só que saibam que essa busca não está diretamente relacionada com grana. Vocês não vão encontrar o que vocês estão procurando necessariamente nas coisas caras. Muitas vezes você economiza um tempão para comprar aquela guitarra dos sonhos, aquele violão dos sonhos, e a hora que você finalmente consegue ter, você vê que você continua soando como você e nada mudou. E às vezes, muitas vezes, inclusive, se decepciona com o som ou com a tocabilidade do instrumento que você acabou de adquirir, né? Tentem fugir um pouco desse papo de marca, de headstock, e de novo, vão atrás das coisas que te tragam inspiração, sabe? Se você pegar num instrumento e gostar dele, não importa qual que é a marca que tá aqui. Se tiver escrito tonante, mergulha com orgulho. Se aquele tonante te deixar inspirado para tocar, ele já cumpriu o propósito dele. Então eu queria agradecer ao Lucas Nakamura que me vendeu esse violão maravilhoso aqui. Prometo para você que ele vai ter vida longa na minha mão. Na verdade, esse aqui eu acho que vai pro túmulo, tá? Esse aqui não vai sair da minha posse nunca mais. E a parte mais legal é um instrumento super barato. Não é legal isso? E é isso aí, gente. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês fiquem bem e espero ver vocês no próximo vídeo. Então, um beijo e tchau.